Fala pessoal, voltamos aqui com o curso de telefonista. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de ligação, vamos falar sobre o telefone ser a porta de entrada da empresa e como você tem que se comportar em relação a isso, e formas de atendimento telefônico na empresa. E se a aula não ficar muito extensa, ainda vamos falar sobre formas de atender uma ligação. Ok? Meu nome é William Nascimento. Meu nome é Veste Mozon, estamos aqui de volta. E se essa aula é a primeira que você está fazendo, vou te dar um conselho. Volta lá na plataforma, faz o curso completo, do início ao final. Você vai ter direito à apostila, certificado, tá bom? E é importante saber que você tem que fazer o curso de atendimento ao cliente para compor esse curso também. Vamos lá. Vamos começar. A primeira dica é tipos de ligação que você atenderá e que você fará. Ligações para transferir para outros ramais ou para anotar um recado. E esses recados serão passados para os seus colegas de trabalho, inclusive para o chefe. É muito comum em alguns ambientes você não ter dois cargos, recepcionista e telefonista. É comum ter uma pessoa só. E de repente você que está assistindo essa aula está ou trabalhando ou buscando entrar nessa área, já tem que ter esse entendimento. Pode ser que você trabalhe em uma recepção, não isolada como as telefonistas trabalhavam antigamente, mas numa recepção atendendo mais ligações do que recebendo pessoas. Então vocês têm que dominar todas aquelas dicas que nós demos na aula anterior sobre conhecer a empresa, conhecer os setores, conhecer os funcionários, saber os ramais, ter um mapa de ramais, para que você saiba como transferir da melhor forma e para a melhor pessoa qualquer solicitação que o cliente venha a ter. Então, saber que você vai transferir mais ligações do que absorver ligações é um dos pré-requisitos para você ser telefonista. Pois é, tem que ter equilíbrio, viu? Como a gente sempre fala, equilíbrio, temperamento e muita atenção para poder fazer esse trabalho bem feito. Uma outra coisa importante é o telefone, ele é a porta de entrada da empresa. Assim como sua empresa, a empresa que você trabalha, ou se você não está trabalhando, ainda não se tornou um empreendedor profissional em alguma empresa, eu já estou profetizando que você vai arrumar um emprego assim que terminar esse curso e atualizar o seu currículo. Inclusive, teremos um curso que é exclusivo para você que quer não só se tornar um profissional, mas um empreendedor profissional para atuar com um diferencial em qualquer empresa, pequena, média ou grande. Então, assim como você já trabalha ou está buscando, no seu trabalho deve ter uma porta de entrada, uma porta grande, de vidro, como essa daqui, uma porta onde as pessoas entram. A sua ligação que você recebe também é a porta de entrada do cliente. Então é como se o cliente estivesse indo fisicamente na sua empresa, ele está entrando através de uma ligação. E por isso é importante você entender que todos os funcionários devem ser treinados, que você deve estar sempre capacitado para poder se comportar adequadamente. Só que eu vou te dar uma má notícia. Você está em desvantagem. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na recepção, ela tem um sorriso dela para ajudar no atendimento, ela tem a roupa, ela tem a simpatia, tem a empresa, o ar-condicionado, a água, o café, tem tudo para ajudar ela, para ela ter um trabalho positivo e reconhecido. Você não tem nada. Então, Só olha, voz, né? só a voz. Olha a responsabilidade que está nas suas mãos. A sua voz, o seu sorriso, a sua simpatia, que ninguém consegue ver por telefone, vai ter que ser muito boa, sobrenatural, para que as pessoas gostem do seu serviço. Tá, mas isso é bom, que as pessoas vão gostar, eu tenho certeza que você vai ser muito eficiente e você vai crescer por causa disso. O esforço que você faz para agradar alguém por telefone é muito maior. Você aprendendo a fazer isso, pessoalmente você vai deslanchar em sua carreira. Com certeza. Uma outra dica importante é em relação às formas de atendimento telefônico na empresa. Existem várias formas. Nós vamos falar de alguns aparelhos que vocês ainda utilizam, mas, por exemplo, de repente, você hoje pode estar trabalhando numa empresa onde, além de fazer atendimentos telefônicos, você pode fazer atendimentos pelo WhatsApp. É muito comum hoje as empresas estenderem o atendimento para os clientes para canais de mídia digital. Essa aula, por exemplo, você está assistindo online em algum lugar, possivelmente pelo seu celular. Então a forma de se comunicar hoje também avançou. Então as técnicas que nós damos para que você aplique em ligação, você também deve aplicar algumas regras que se encaixem, claro, no atendimento digital, não é isso? Com certeza. Agora, eu estava vendo aqui o seguinte, dificilmente você vai usar o seu aparelho para dar suporte a alguém, vai ser o aparelho da empresa. Se tiver o WhatsApp,
da empresa, tá bom? Empresarial. Vamos lá. A sua maneira de falar e agir vai contribuir muito para a imagem que irão formar sobre a sua empresa. Então, o seu tom de voz, seu sorriso na voz, a forma como você passa as informações. Se você de repente é muito agressiva, a imagem que a pessoa vai criar da empresa é uma imagem negativa. Se você de repente é muito vagaroso, fala uma palavra agora, fala arrastado, a imagem que a pessoa vai criar da empresa também é uma imagem negativa. William, qual é o meio termo? O meio termo é você falar de forma normal, tranquila, sem ser com muita euforia, também sem muito marasmo, não é isso? Exatamente. É muito importante você ter uma alegria, uma energia muito grande, né? A proatividade. Isso vai fazer com que você tenha um atendimento sensacional. Então, uma outra coisa interessante é você ser cortês, inclusive com as pessoas que de repente ligam errado, com as pessoas que passam trote, com as pessoas que ligam para pedir informações que são banais. Se de repente a pessoa liga e pede para quer tirar alguma dúvida que está escrito no site, não chegue para o cliente e diga assim, senhor, está no site, vá lá e olhe. De forma nenhuma. Você tem que falar com ele, tirar a dúvida e depois reforçar, olha senhor, essa mesma informação que eu te passei, o senhor pode encontrar no nosso site. Exatamente. Senhor, essa mesma informação que eu te passei, o senhor pode encontrar em tal canal de comunicação. Uma outra coisa importantíssima, pode acontecer de você atender o mesmo cliente 10, 12, 15, 30, 40, 100 vezes no dia, na semana, no mês. Trate sempre o cliente com cortesia e com educação. Lembrando sempre que a linha é de formalidade, mas com cortesia e educação. Sempre. Sempre. Dando continuidade, nós vamos falar como atender alguns tipos de ligação. Nós vamos dar aqui algumas dicas práticas de como você, telefonista, pode atender uma ligação. Tem a primeira aqui que é atenda declarando nome da empresa, identificação e saudação. Como seria um exemplo de uma ligação dessa Herbert? A ordem de nome da empresa e seu nome e saudação é o ideal, tá? Mas algumas empresas às vezes gostam de diferenciar seu nome, o nome da empresa e uma saudação, né? Isso aí não faz diferença. O importante é identificar o nome da empresa, o seu nome e a saudação. Mas você lembra que essa regra, na verdade, aqui é para quem trabalha como recepcionista e telefonista. Mas se você fosse só telefonista e trabalhar numa cabine, nome da empresa e saudação, nome da empresa e saudação. Porque a quantidade, para uma empresa ter contratado você para trabalhar numa cabine atendendo só ligação, é porque o número de ligações são muito grandes. Então, e você não vai resolver. O seu papel ali é transferir as ligações. Então, para que o seu nome? Não precisa. Então, dizer sempre o nome, né? Instituto, pois nome que possa ajudá-lo, Instituto, bom dia, boa tarde, que possa ajudá-lo. Então, assim, nome da empresa e a saudação é muito importante. Agora, quanto mais caloroso, melhor, né? Com certeza, com um sorriso na voz. Além disso, você de repente pode ser uma telefonista, como o Herbert falou, que trabalha também com recepção e precise passar algumas informações básicas ou ter um controle das ligações que você está recebendo. Nesse caso, você tem que aplicar filtros às ligações. Então, procurar saber o nome, o cargo que a pessoa exerce lá na empresa, o assunto, se de repente você já pode ajudar de alguma forma. É sempre importante perguntar, senhor ou senhora, seria possível te ajudar de alguma forma? Caso o cliente ele fique insistindo muito em falar com a pessoa, aí você transfere, porque de repente é um assunto mais específico. Quando a gente fala de cargo, você não precisa perguntar, por exemplo, por favor, senhor, qual o seu nome e o seu cargo? Você pode perguntar qual o seu nome e o setor. Perfeito. Aí ele fala setor financeiro, tá bom, só um momento que eu vou transferir. Agora, se você vê que tem algumas pessoas que querem falar com o dono da empresa que você trabalha, com pessoas que têm cargos muito elevados, aí essas pessoas que querem falar com esses superiores seus, que têm um cargo mais elevado e um tempo muito ocupado, eles precisam de mais informações, entendeu? Então, por exemplo, alguém liga para falar com o William é um mega presidente da instituição com 5 mil funcionários. Amém, amém. E aí alguém liga, eu queria falar com o William Nascimento. Senhor, por favor, qual é o seu nome? Pedro. Senhor Pedro, do que se trata? Você poderia me adiantar o assunto, por gentileza? Eu quero falar com ele em particular. Por favor, tem alguma empresa? De que empresa é e qual setor? Eu sou do departamento comercial do loja de não sei o que lá. A loja João Almeida, não sei o que lá. Pronto, tá bom. Senhor, e do setor financeiro, qual o cargo do senhor? O senhor está falando de compras, de vendas, se for um carro comercial, né, e tal. Então, assim,
para saber dar essa informação para o superior. Porque do setor comercial pode ser a pessoa que vende, pode ser a pessoa que cota, pode ser a pessoa que cadastra cliente, pode ser qualquer coisa. Então você tem que ser mais específico possível, tá bom? Isso se aplica muito no terceiro caso, na terceira dica, para quando o cliente liga, pede para falar com uma pessoa que não está. Isso é muito importante, porque quando você passar o recado para a pessoa ela tem que saber todas as informações, principalmente informações básicas, para quando a pessoa retornar, ela saiba o que falar e como falar com a pessoa. Herbert, inclusive, tem uma história sobre isso, né? A funcionária que anotava vários recados, mas não anotava as datas, e às vezes nem era data ligação de uma semana atrás. Eu chegava lá, via um papelzinho, aí eu pegava o telefone e ligava. E aí, João, tudo bom? Me ligou e tal? Rapaz, não liguei não. Não, tô aqui com um recado, você me ligou, falou aqui, eu passo a tabela de preço para ele. Falou, rapaz, tem uma semana que eu liguei para você. Só que depois dessa uma semana eu já almocei com ele, saí com ele, já tive com ele. Então, assim, as pessoas anotam o recado por anotar, e não é assim. Você tem que anotar o nome da pessoa que ligou, qual é o recado, data e hora, entendeu? Se for pessoas desconhecidas que não conhecem a pessoa com qual você está anotando o recado, perguntar qual é o cargo, qual é a função, do que se trata especificamente, beleza? No mínimo, né? No mínimo. Isso aí. Vamos lá. E para nós finalizarmos, a última dica dessa aula é, ao ouvir o cliente, não fique mudo, vá acompanhando o relato e mostrando atenção. É o que a gente fala de dar pequenos estímulos ao cliente. Não é isso, Eder? Conversar com o cliente é importante, né? Vamos supor, ele fala assim, não, eu quero pegar o endereço da empresa. Aí você fala assim, Rua Edgar Guimarães, número 121, apartamento 1604, Pituba, Mercola, sei lá. Aí a pessoa tá, o senhor entendeu, senhor? O senhor tem mais alguma informação? O senhor gostaria de tirar mais alguma dúvida? O senhor conseguiu anotar tudo? O senhor sabe onde é que fica? Fazer perguntas. É que nem assim, ó, tem loja que o vendedor é metralhadora. A pessoa chega, bom dia, queria comprar um celular. Nosso celular é maravilhoso, nós temos cada celular, um melhor do que o outro. Nós temos esse daqui, nós temos esse daqui, nós temos esse daqui. Não é assim que funciona, você tem que desenvolver um diálogo com a pessoa. A telefonista é a mesma coisa, ela se pronuncia dizendo o nome da empresa, uma saudação, a pessoa fala com o que ela quer falar, ela pergunta, anota, transfere. Se a ligação que ela está tentando transferir, o ramal está ocupado, o que é que ela faz? Olha só, o ramal lá está ocupado, o senhor prefere deixar um recado, ou prefere ligar mais tarde, ou prefere aguardar na linha. Então você tem que perguntar coisas como essa para interagir com a pessoa, né? Isso, uma dica importantíssima que você pode anotar é a seguinte, ó. A telefonista, o foco dela está em informação, ou seja, ela se informa para transferir. A recepcionista, o foco dela está em informação e interação. Então tem que ter um foco muito direcionado para poder exercer a função da melhor forma, não é isso? É isso aí. Então vamos lá, encerrando essa aula de hoje. Eu espero que você continue com a gente, curta, compartilhe, mantenha essa corrente do bem ativa. Vamos para a próxima aula que nós temos várias outras dicas para dar. Deus abençoe. Tamo junto.